Um comandante da Marinha, membro dos SEALS, é levado às pressas para o pronto-socorro, pairando entre a vida e a morte. Sangrando, furioso, quase inconsciente. Ele recusa todos os médicos que tentam tocá-la. Ele o xinga. Ele ameaça. Ele exige. Alguém realmente se qualificou. Quando o novo enfermeira dá um passo à frente, ele a empurra para trás. Com desprezo declarado. Tire as mãos de mim. Você é apenas uma enfermeira. Ela não discute. Ela dá um passo. Costas, mantenha a cabeça baixa, deixe os médicos assumem o controle e falham um a um, enquanto o monitor cardíaco dispara alarmes e seus sinais vitais caem para zero. Então isso acontece exatamente no segundo em que ele perde consciência. Ela se move. Sem permissão. Sem nenhum anúncio. Ela recua calmamente. A manga esquerda do uniforme dela. O quarto fica em silêncio. No antebraço dela está algo que nenhum civil deveria carregar. O tridente dourado tatuado ao lado do número da unidade onde ela trabalhou como cirurgião de combate de elite em Operação Secreta Operações. Os olhos do comandante piscam. Abre por uma fração de segundo. Ele vê e ele congela. As 4 forças paradas em a sala de emergência reconhecem isso antes dos médicos entendem o que estão fazendo. Testemunhando. Instintivamente, eles se voltam para a atenção e cumprimente a enfermeira. Os médicos permanecem imóveis, sem palavras. Porque naquele momento, ela era apenas uma enfermeira. Era a única pessoa na sala capaz de salvar sua vida. Antes de ler, se você já foi julgado, na frente de alguém. Sabia quem você realmente era, assim. A enfermeira está prestes a colocar um selo no comentários. E se você ficar até o saudações, compartilhe isso com alguém que precisa ver isso. O rádio chiou em 14h32. GSW chegando, múltiplos eta 4 minutos, um crítico. Harrison Webb sentou-se. Café e não desviou o olhar do seu telefone. Quem está na sala de trauma 1? A cobrança enfermeira verificou o quadro. Carter, o novo 1. Webb finalmente olhou para cima. Um novo uma, repetiu ele. Não uma pergunta, uma veredicto. Margaret Carter ouviu do outro lado do posto de enfermagem. Ela ouviu. Ela havia se treinado para ouvir. Tudo num raio de 12 metros. Um hábito que ela tinha. Nunca consegui desaprender. Não importa quantos anos se passaram, não importa quantos muitos turnos tranquilos que ela trabalhou desde deixando a vida para trás, disse ela. Nada. Ela ajustou o crachá de identificação. Preso ao seu enorme azul marinho, vestiu o uniforme cirúrgico e caminhou em direção à sala de trauma 1. Sem que lhe pedissem. Essa foi outra. Hábito que ela não havia desaprendido. Ela tinha 31 anos. Anos de idade, 1,68 metros de altura. Incline-se da mesma forma que as pessoas que têm peso transportado em longas distâncias é magro. Não do tipo que frequenta academia, nem do tipo que corre. O tipo que vem de necessidade. Seus cabelos castanho escuros estavam presos para trás em um coque frouxo. Daqueles que parecem. Descuidada, embora nada sobre Margaret Carter estava descuidada. Seus olhos cinza azulados. Percorreu a sala de emergência uma vez, catalogando tudo. A carga do desfibrilador status, o layout do carrinho de suprimentos, o ângulo da luz cirúrgica superior, a distância da porta até o local da colisão carrinho.
Ela fez isso em menos de 3 segundos. Então ela voltou a assumir uma expressão neutra. E esperou. Webb apareceu na porta atrás dela. Esta é uma sala de trauma de nível 1, Carter. Não é um posto de saúde. Eu sei o que é. É, ela disse. Então você sabe que este caso é acima do seu nível salarial antes mesmo de começar ele entra. Ela não respondeu. Ele estava errado sobre o nível salarial dela. Ele estava muito errado sobre todo o resto. As portas da garagem das ambulâncias se abriram com um estrondo às 14h36. Margaret contou 4 homens diante do gurnê e apareceu. Eles não estavam pacientes. Eles se moviam como uma formação, tenso, controlado, examinando cada canto da sala no momento em que entraram. 2 usavam roupas civis que não lhes serviam bem. O tecido repuxando nos ombros em maneiras que o tecido civil não deveria puxar. Um deles usava um visitante da base naval crachá que não havia sido verificado pela entrada principal. A 4ª segurou a grade da maca e manteve os olhos fixos nela. No homem amarrado a ele. Margaret olhou para as mãos do 4º homem, nós dos dedos com cicatrizes, um dedo anteriormente quebrado, cicatrizado sem o ajuste adequado. Segurando firme no corrimão da maca, sem entrar em pânico, controlado. Mas os tendões do seu antebraço estavam destacando-se como cabos, o que significava o controle estava lhe custando algo. Ela voltou sua atenção para o homem em hamaca. Ele era grande, até mesmo amarrado. Ele estava desanimado e comprometido. Ele estava obviamente grande, largo no peito e ombros, o tipo de estrutura que não vim sozinho da sala de musculação. 40 e poucos anos. Cabelo curto, areia e prata no têmporas. Uma mandíbula que parecia ter parou mais de uma coisa que não deveria. Já tenho 2 acessos intravenosos em ambos os braços. A máscara de oxigênio estava no lugar, mas ele a havia empurrado para a lateral. Medidor de pressão arterial alarmante. O paramédico à sua frente parecia ela havia sido agredida verbalmente todas as vezes. Percorri 1 milha do trajeto e fiquei muito aliviado. Passar esse problema para outra pessoa. A ferida foi deixada na lateral esquerda do tórax, abaixo. A 5ª costela. O preparo do gado foi completamente encharcada. Margaret viu a profundidade da imersão. Ela estimou a perda de sangue. Ela fez a conta em menos de 4 segundos. Da mesma forma que ela vinha fazendo. Isso desde que um instrutor de treinamento te instruiu-a repetidamente até que se tornasse mais rápido do que o pensamento consciente. O homem no gurnê não sobreviveria ao próximo 20 minutos sem intervenção. Ele estava também neste exato momento ativamente tentando se sentar. Tire isso de mim. Dele a voz era uma ordem, não um pedido, não. Um apelo. Uma ordem que esperava cumprimento imediato. Retirem-nos agora. O paramédico começou. Senhor, o senhor precisa permanecer. Eu disse, tirem-nos de lá. Webb avançou como alguém costumava ser a maior autoridade em qualquer quarto. Senhor, eu sou o Dr. Harrison Webb. Chefe de cirurgia de trauma. Você está em Centro Médico Regional Costeiro. Você ter um tórax penetrante significativo ferida, e precisamos, eu sei o que eu tenho. Os olhos do homem estavam seguindo Sala, catalogando da mesma forma que Margaret já havia feito isso, mas com uma abordagem diferente. Avaliação de ameaças, não logística. Seu olhar percorreu a Webb,
ignorando-a, ele dirigiu-se aos 4 homens que tinham vindo com ele. Algo passou entre eles, não verbal, codificado. Traga-me alguém qualificado, não um civil. Mandíbula de Webb apertou. Garanto-lhe, senhor, que sou mais do que. Você tem mãos macias e um país bronzeado de clube. A voz do homem não se elevou, o que de alguma forma piorou a situação. Você nunca tratou de um ferimento de campo na sua vida. Consigo perceber daqui. Um dos 4 homens, aquele com o crachá de visitante, deu um passo à frente. Comandante. Sua voz era abaixo. Cuidado. Precisamos deixá-los trabalhar. Acalme-se, suboficial. Comandante voz. Isso é uma ordem. Suboficial recuou. Sua mandíbula se moveu uma vez. Ele recuou. O comandante voz tentou novamente. Para se sentar. Os monitores gritaram. Sua pressão arterial havia caído mais 8 pontos. Pontos enquanto conversavam. A saturação de O2 estava diminuindo. Seu rosto era cinza por baixo do bronzeado, aquele tipo de cinza que Margaret já tinha visto antes em alguns lugares. Ela não pensava mais nisso durante o dia. Somente à noite. Webb se virou para o sala. Alguém traga o Dr. Patel aqui. Alguém ligou para o Dr. Morrison. Do Morrison na cirurgia, sugeriu um residente. Então tirem-no daqui. Webb voltou-se para o comandante com a autoridade comprovada de um homem que nunca tinha ouvido um não como resposta. Qualquer pessoa que o assustasse de verdade. Senhor, entendo que o senhor esteja desconfortável. Você é, mas eu sou o trauma sênior. Cirurgião nesta unidade, e eu preciso de você. Você precisa ligar para alguém que saiba qual a aparência de uma ferida torácica penetrante. Antes que o saco para cadáveres se feche ao redor deles. É disso que você precisa. O quarto ficou um grau mais silencioso. O rosto de Webb ficou da cor que Margaret reconhecido como o estágio inicial de um ego começando a se separar de suas amarras. Ela já havia se mudado para o setor de suprimentos. Carrinho. Não dramaticamente, não rápido. Apenas movido. O jeito como ela se movia de uniforme médico era uma das coisas em que ela havia trabalhado muito desde que saiu do programa. Ela tinha aprendeu a se fazer menor, mais lenta, civil. Exigia esforço, assim como falar fluentemente um segundo idioma em um país não é o seu próprio esforço necessário. E ocasionalmente, quando ela estava cansada ou assustada, ela perdeu o sotaque. Calçou as luvas e moveu-se para a esquerda. Lado da maca. Do comandante voz os olhos dela a encontraram. Ele a olhou daquele jeito. Homens como ele olhava para coisas que precisava ser avaliado e dispensado em a mesma respiração. Quem é você? Eu sou sua enfermeira. Eu não perguntei o que você é. Eu perguntei quem. Margaret Carter. Carter. Ele disse o nome dela como quem repete uma palavra que você não acredita ser real. Você é enfermeira. Sim. Então dei um passo para trás. Não preciso de uma enfermeira. Preciso de um cirurgião. Você precisa de cerca de 90 segundos de trabalho antes. Uma cirurgiã é relevante, disse ela. A dela voz estava baixa. Uniforme. Você está administrando um componente de tensão do lado esquerdo e sua traqueia vai se deslocar se não fizermos nada. Descomprimir. Depois disso podemos discutir sobre o cirurgião. Voz olhou fixamente para ela. Algo moveu-se pelo seu rosto, rápido demais para ser descrito. Então,
desapareceu, substituído pela parede. Deu um passo para trás. Ela não deu um passo para trás. Ela estendeu a mão para o molho e pegou o pulso dela. O aperto dele era forte, mais forte do que deveria ter sido vindo de um homem que tinha perdido essa quantidade de sangue. O que lhe dizia a respeito? Algo sobre o seu ponto de vista básico que ela já suspeitava. O quarto continha o seu respiração. A teia emitiu um som. Margaret olhou para a mão em seu pulso. Então ela olhou para o comandante Voss. Senhor, disse ela, vou lhe pedir que solte. Depois pergunte. Solte. Ele não soltou. Vá. Seu aperto ainda era firme, mas seu rosto estava fazendo algo complicado. Sua saturação de oxigênio caiu mais um ponto. O monitor anunciou isso. Sua pressão arterial. O número na tela atrás dele era um número que Margaret tinha visto preceder inconsciência antes, mais de uma vez, em locais que ninguém nesta sala já esteve lá. Ela não recusou o braço. Ela não pediu ajuda. Ela ficou ao lado dele. Ele colocou a mão no pulso dela e segurou o olhar dele. Esperou, do jeito que ela havia aprendido a esperar. Em salas muito mais perigosas do que está uma. Eu já fiz isso antes, ela disse. Eu sei o que estou fazendo. Você é um enfermeiro em um hospital a 64 quilômetros de Coronado. Sua voz havia ficado mais baixa, mais rouca. A palidez em seu rosto estava piorando. Você não tem ideia do que você está fazendo com um homem como eu. Ela não disse nada. Deixe os cirurgiões trabalham, disse ele. Deixe alguém trabalhar. Qualificado aqui, alguém que tenha sido em algum lugar, viu algo, alguém que sabe quanto realmente custa. Seu aperto afrouxou ligeiramente, não por rendição, mas devido à perda de sangue. Ele não conseguia parar. Independentemente de quão forte fosse sua vontade. Resistindo a isso. Não alguma garota em uniformes cirúrgicos. Margaret Carter olhou para a comandante Voss por um longo momento. Então, com a mão livre, ela estendeu o braço para o outro lado. Seu corpo empurrou a manga dela. Ela levantou o braço esquerdo até o cotovelo. Ela virou o seu antebraço em direção a ele. A tatuagem não era grande. Estava dentro dela. Antebraço, preciso e deliberado, linhas nítidas apesar dos anos. Um dourado tridente. Abaixo dele, em um pequeno bloco. Letras, a designação da unidade abaixo isso, um encontro. O controle do comandante Voss sobre o pulso dela ficou frouxo. Os olhos dele se fecharam. Para a tatuagem, ficou lá. A máquina atrás dele alarmou-se novamente, e ele não olhe para isso. Ele não olhou para a web. Ele não olhou para os seus homens, embora ela ouviram a mudança no ambiente quando eles viu o que estava vendo. Ele olhou para o tatuagem. O rosto dele fez algo que ela tinha, não era o que se esperava de um homem como ele. Quebrou apenas por um segundo. Então o muro voltou a subir. Mas ela tinha visto. A parte que tinha mantendo tudo rígido, o comando e a agressão e o desprezo. Rachou-se como o gelo racha. Quando a coisa embaixo finalmente empurra, você serviu, disse ele. Não foi. Uma pergunta. Equipe de apoio cirúrgico, 3 implantações. Ela manteve a voz calma. Eu sei o que seu ferimento causou. Eu sei o que. Significa que você ainda está falando. E eu sei exatamente o que estou fazendo. Comandante Voss atrás dela. Ela ouviu isso antes de. Vi o som de 4 homens se movendo.
Preciso, simultâneo. Ela não precisava olhar. Ela sabia o que estava acontecendo. Som. Ela já estava puxando vestir-se. Mas o silêncio no quarto ela havia mudado completamente. Ela não parecia na saudação. Ela sabia que era aconteceu. Ela ouviu. 4 homens. Ficando em posição de sentido simultaneamente produz um som específico. O tipo de som que não tem equivalente no meio civil. O tipo que vai direto para uma parte do cérebro que não processa a linguagem. Ela já tinha ouvido isso antes. Ela já tinha ficado de pé. Em ambos os lados. Ela manteve os olhos fixos nele. Sobre a ferida e suas mãos se movendo, e ela não olhou. Webb olhou. Webb tinha a mesma aparência que um homem tem quando o chão sob seus pés acaba sendo um teto. Sua boca abriu e fechou. Ele deu um passo para trás sem aparecer. Para perceber que ele tinha feito isso. O residente ao lado dele, jovem, 3º ano, bons instintos, cara de pôquer ruim, foi completamente imóvel com um par novo de luvas até a metade das mãos. Enfermeira-chefe atrás do carrinho de emergência, ela apertou os lábios e disse nada, o que era o mais profissional. Resposta na sala. O comandante Voss tinha ele não retribuiu a saudação. Não podia. Ambos os braços. Tinha acesso intravenoso. Sua mão esquerda acabará de soltar o pulso de Margaret caiu no corrimão Gurdon e estava segurando-o agora por um motivo diferente de antes. Seus olhos ainda estavam fixos no antebraço dela. O tridente na data abaixo dele. Isso significava algo específico para qualquer pessoa que tinha estado presente quando aconteceu aquilo. Data naquele teatro naquele local específico 12 horas sobre as quais ninguém falou canais abertos. Ele sabia a data. Ela viu ele reconheceu. Sua expressão facial fez tudo. De novo. A rachadura. A coisa embaixo da gelo. E desta vez durou 2 dias inteiros. Segundos antes do muro ser reconstruído. Pet oficial Reis, disse ele. Sua voz mudou. O comando ainda estava lá. Sempre estaria lá. Mas havia mais alguma coisa ali também. Algo mais rústico, mais antigo e menos blindado. Disponha seus homens. Já está feito. Comandante. Não foi isso que eu disse. Uma pausa. Eu, senhor. Ela os ouviu se moverem novamente. Uma mudança de postura. A posição formal. Liberando-se em algo que ainda era militar, mas um grau menos rígido. Ela ainda não olhava. O molho chegou. Longe em suas mãos, completamente encharcadas. Escuro, o tipo de escuridão que te diz mais do que qualquer monitor. Ela o deixou cair, ligou por cenas sangrentas sem levantar a voz, e apareceu em sua mão esquerda em menos de 3 minutos. Segundos porque a enfermeira-chefe estava observando as mãos dela, não a saudação. Bom o 2, ela disse. 91, o residente conseguiu. Ele tinha colocado as luvas. Ele estava tentando se lembrar que ele tinha treinamento. DP 78/50. Baixo, mas se mantendo por enquanto. Ela pressionou 2 dedos ao longo da esquerda. Parede torácica lateral, seguindo o ferimento acompanhe pelo sentimento do jeito que ela tinha sido ensinado a segui-lo. Sem adivinhar, sem aproximando, lendo. A própria ferida foi uma experiência completa. Entrada posterior, saída anterior, baixa o suficiente para sentir falta do coração, mas a trajetória beijou o pulmão. Ela podia ouvi-lo. Sem estetoscópio.
O fraco úmido som na sua inspiração esquerda que não pertencia lá. Deixei o número, ela disse. Parcial, ainda não é tensão, mas está se tornando uma tendência. Webb emitiu um som. Ela olhou para ele. Resumindo, sua expressão havia se reorganizado, se transformando de choque em algo que queria parecer uma autoridade, mas não era. Ele estava quase conseguindo. Estava calibrando. Ela podia vê-lo fazendo isso em tempo real, a rápida negociação interna de um homem que construiu sua identidade sendo a pessoa mais qualificada em qualquer sala e acaba de se deparar com evidências de que isto não é esse quarto. Posso assumir o lugar de aqui, disse ele. Sua voz era cautelosa. Medido. O tipo de cuidado que é na verdade, trata-se do orador, não do paciente. Você pode ajudar, ela disse. Não. Cruel, apenas preciso. Seu queixo se moveu. Ela se virou para a voz. Comandante, eu preciso que você pare de lutar contra restrições. Toda vez que você tensiona o seu núcleo, você está aumentando intratorácico pressão desse lado. Preciso que você respire superficialmente e lentamente. Deixe o lado esquerdo. Descanso. Ele olhou para ela. Isso vai contra todos, eu sei o que acontece contra. Ela sustentou o olhar dele. Faça isso. Enfim. 2 longos segundos. Então ele exalado lentamente. E na respiração seguinte, seu peito se movia de forma diferente, ainda na defensiva. Ainda controlada, mas ouvindo em vez de lutar contra ela. O monitor o alarme baixou um registro, não ficou silencioso. Mas mais baixo. Ótimo, ela disse. Não me diga. Ótimo, então não vou. Continue respirando. Jeito. Ela pediu uma angiocate calibre 14. Sem desviar o olhar da ferida. A enfermeira-chefe já o tinha em mãos antes. As palavras terminaram de sair de Margaret boca. Ela sentiu os olhares na sala sobre suas mãos. Não apenas a equipe médica, mas os homens de voz também. Reis havia movido 2 aproximando-se. Sem interferência. Testemunha. Havia uma diferença, e ela entendeu. Ela encontrou a segunda. Espaço intercostal, linha hemiclavicular, pelo tato, limpou a visão, segurou o ângulo. Descomprima no 3, ela disse para a sala e para a voz igualmente. 1, 2. Ela não disse 3. Ela inseriu em a contagem. O angiocate entrou limpo, o ângulo certo, a profundidade certa, o resistência à direita, e o chiado veio exatamente onde deveria estar, um lançamento preciso. Da pressão que a sala ouviu claramente sobre o ruído do monitor. O corpo de voz reagiu antes do seu rosto. Fez a expansão involuntária do tórax à medida que o pulmão comprimido encontrava espaço novamente, a cor em seu rosto mudou. Uma fração do cinza em direção a algo mais próximo do humano. Seu nível de 2 subiu 91 para 93. Não foi suficiente, mas foi. Movimento. BP, ela disse. 82 por 54. Ainda baixo, ainda perigoso. Mas a trajetória havia mudado. Webb deu um passo. Para frente. Seu instinto de fazer algo, para ser visível, para reafirmar a posição em a hierarquia estava levando a melhor sobre ele. Capacidade de ler o ambiente. Ela entendeu. Ela não teve paciência. Para isso. Ele ainda precisa do Webb, disse o trajeto da ferida. Eu conheço o trajeto da ferida.
Ele vai conseguir o ó. Ela estendeu a mão para o curativo secundário sem romper o ritmo. Agora mesmo, ele está ficando estável o suficiente para sobreviver ao transporte até lá. Isso é o que estamos fazendo. Você pode reservar o quarto. Webb abriu a boca. Suboficial Reis virou a cabeça e olhou para Webb. Com uma expressão que não continha nada hostilidade e nenhuma agressão e, no entanto, comunicou algo com clareza excepcional. Webb encerrou seu boca. Ele se virou e caminhou até o telefone. Na parede, Margaret estancou o ferimento com a mão direita e manteve pressão com a esquerda e não permitiu ela mesma para sentir algo sobre qualquer uma das coisas isso. Da mesma forma que ela havia aprendido a não sentir as coisas em tempo real. Porque o tempo real era para trabalhar, e lá haveria tempo depois para sentir o que quer que fosse precisava ser sentido no carro durante o trajeto. Em casa, ou não em lugar nenhum, o que também era uma opção. Método que ela usou mais do que deveria. A voz estava observando-a. Ele tinha sido observando-a desde a tatuagem, não ao jeito como ele a olhava antes. Demissão, o desprezo, essa pessoa não é relevante. Mas a forma como os operadores observam as coisas que eles estão tentando fazer entender. Avaliar, recalibrar, executando as novas informações em relação à foto antiga e descobrir que a foto precisava ser redesenhada completamente. 3 missões, disse ele. Sua voz agora estava mais tranquilo. A perda de sangue foi fazendo o que a perda de sangue faz, independentemente de sim. Equipe de apoio cirúrgico. Sim, o data na tatuagem. Ela não respondeu. Eu sei dessa data, disse ele. Eu sei que você sabe. Kandahar, disse ele. Uma palavra. A palavra isso não era bem uma palavra. Era um local, cronologia e conjunto de eventos que tinham um antes e um depois com nada de moleza no meio. Ela disse. Nada. Suas mãos continuavam se movendo. Como quantos você perdeu naquela noite? Perguntou ele. Não perguntar, lembrar. A pergunta era tanto para ele quanto para ela. 3. Sua voz não mudou. Vocês dois. Ele fechou os olhos por um instante. Momento. Quando ele os abriu, eles estavam mais claras do que tinham estado desde as portas se abriram com violência. Eu não sabia que eles tinham cirurgia no chão naquela noite. Nos disseram que lá não havia apoio. Não havia mesmo, disse ela. Oficialmente. Ele absorveu aquilo. O monitor atrás dele continuou com seu alarme constante, ainda crítico, ainda informando a todos ouvindo que o corpo daquele homem estava trabalhando mais do que o corpo foi projetado para trabalhar. Para trabalhar. Sua pressão arterial se manteve em 83. Sua saturação de oxigênio subiu mais um ponto. O curativo estava firme. Ela verificou o acesso intravenoso. Taxas de fluxo, ajuste da linha esquerda sem perguntar a ninguém. A moradora observou as mãos dela e disse, nada, e ela podia senti-lo. Memorizando o que estava vendo. Ótimo. Deixe ele memorizou isso. Carter Voz disse, comandante, por que o senhor está aqui? Ele não estava, ele estava perguntando sobre a sala de emergência. Ele queria dizer o hospital, o uniforme cirúrgico, o crachá de identificação, e o coque frouxo e o azul marinho versus do uniforme azul de alguém que deveria ser comum. Ela ponderou a questão por um tempo. Momento. O mesmo motivo pelo qual você usou o uniforme por mais tempo do que você deveria, ela disse. E o mesmo motivo que você ainda está dando. Pedidos de um guri com um buraco no seu peito.
Ela prendeu a borda do curativo e ela pressionou a palma da mão contra ele, deixando-o plano. Porque é a única coisa que faz senso. Ele a observou por um longo tempo. A enfermeira-chefe fez um pequeno ruído que foi não profissional e imediatamente recuperado. As mãos enluvadas do residente havia permanecido imóvel por aproximadamente 40 segundos. Ela ouviu lembrar de se mover. Deles. Reis tinha dado mais um passo em direção a eles. Ela conseguia vê-lo pelo canto do olho. Visão. Sua expressão era daquele tipo que acontece quando uma pessoa se depara com algo que reorganiza seus compreensão de uma situação eles achavam que tinham entendido. Ele a olhava daquele jeito. O comandante estava olhando para ela. Não com diferença ainda, mas com algo que estava decidindo se a diferença era apropriado e chegando lentamente a um responder. O 3 está pronto. Webb ligou do telefone. A voz dele havia mudado. Ela percebeu. Ela não comentou. Ótimo. Ela olhei para o monitor. 85 por 57. Mais 3 minutos e partimos. 3 minutos. Voz repetiu. Você pode argumentar, converse comigo sobre isso por 3 minutos, se for o caso. Ajuda você a se manter consciente. Ele quase sorriu. Quase. Quase. O suficiente para que o residente realmente tomasse meio passo para trás. Margaret Carter, ele disse, tentando o nome novamente de forma diferente. Desta vez. Equipe de apoio cirúrgico. Ele disse isso da maneira como você diz algo quando você está arquivando no local correto. Localização. Corrigindo um erro em um registro que você achava que estava completo. O que? Qual era a sua patente? Ela olhou para ele. Chefe suboficial, ela disse quando eu saí, ao monitor emitiu um bip. Ela verificou o dele. Pressão. 87 movendo-se para a direita direção. Atrás dela, o suboficial Reis disse algo baixinho para o homem. Ao lado dele. Ela não entendeu as palavras. Ela captou o tom. Era o tom de um homem revisando uma conclusão que ele havia. Confiante há 30 segundos. Ela puxou um novo par de luvas da caixa em um carrinho de suprimentos. Mais 2 minutos, ela disse. Então o levamos para o andar de cima. Ninguém discutiram. Eles o transferiram às 14h51. O transporte da sala de trauma 1 para o 3 levou 4 minutos. Minutos e 12 segundos. Margaret sabia por que ela contava. Ela sempre contava. O tempo não era abstrato em seu mundo. Tempo era a diferença entre um homem que saiu de um prédio e um homem que não. Ela caminhou junto à grade esquerda de hamaca. Reis caminhou à direita. Ninguém lhe tinha dito para fazer isso. Ninguém lhe tinha dito. Ele não o fez. Ele simplesmente se mudou para posicionar da maneira como homens treinados se movem para dentro posição, não porque eles eram instruídos, mas devido à situação tinha uma geometria, e seu corpo entendia a geometria diante de sua mente e terminou de processá-lo. Webb caminhou 90 centímetros. Atrás. Ele não tinha falado desde a ligação telefônica. Ela estava ciente dele da maneira ela estava ciente de todas as não ameaças em um ambiente controlado, registrado, catalogados, não priorizados. A equipe os encontrou no elevador. 3 enfermeiras, um técnico cirúrgico e o anestesiologista, a doutora Lena Park, 42, mãos firmes, há um tipo de tranquilidade que vem da competência. Em vez de incerteza. Park olhou para Margaret,
Olhou para Reis e analisou a configuração de quem estava em que posição nessa maca. E fez uma avaliação rápida e precisa. Sem fazer perguntas. Margaret, respeitamos isso. O que temos? Park disse que o ferimento por arma de fogo ocorreu na lateral esquerda do tórax. Saída posterior do sétimo espaço intercostal quinto anterior parcial esquerdo numa descompressão das 1439 bp mantém-se em 87. Mais de 60 de saturação de oxigênio, 94 de saturação, 2 cateteres intravenosos grandes. Ambos correndo para fora. Ele perdeu aproximadamente 800 centímetros cúbicos no campo antes do vestiário. Segurou. Park acenou com a cabeça, absorto, ajustado, cujo cirurgião principal, após meio segundo de silêncio, Webb disse: sou eu. Margaret não disse nada. Ela se moveu com a maca no elevador e manteve a mão esquerda sobre o curativo e sentiu a compressão familiar do espaço. 4 pessoas e uma maca e o tipo específico de tensão que existe quando um homem está vivo por uma margem que é muito estreito para me sentir confortável. Voz estava com os olhos abertos. Ele estava lutando. A sedação que os paramédicos tinham começou no campo. Ela podia ver isso. Na posição de sua mandíbula, o controlado esforço de um homem cujo corpo estava tentando fechado e cuja vontade se recusava a arquivar a papelada. Era algo que ela já tinha visto isso antes em homens como ele. Corpo e o treinamento correndo em sentido oposto, instruções e o treinamento vencedor por mais tempo do que a biologia tinha o direito de permitir. Você deve deixar a sedação trabalho, disse ela sem olhar para ele. Vou dormir quando estiver morto. É isso aí. Estou tentando evitar. Então pare de falar. E mantenha a pressão. Ela manteve a pressão. O elevador, as portas se abriram no terceiro andar e a equipe se moveu. O corredor era amplo e iluminado, com fluorescência específica acima dos andares cirúrgicos, mais frescos, mais nítidos, os tipos de luz que achata tudo. Ela havia trabalhado para alcançar clareza clínica. Ela havia trabalhado sob luzes como estas antes, não em hospitais, em locais que haviam tomado emprestado princípio sem a infraestrutura, que havia improvisado o campo estéril com base no que estava disponível, que havia sido feito o trabalho de qualquer maneira porque o trabalho precisava ser feito nas portas. O Reis parou. Protocolo de limpeza. Ele sabia disso. Ele não discutiu, mas colocou uma das mãos no chão, brevemente no corrimão da maca. Não está segurando, apenas um ponto de contato, o tipo de coisa que transmite significado sem palavras. E olhou para a voz. Voz retribuiu o olhar. Algo aconteceu entre eles que Margaret não precisava interpretar. Ela já tinha visto isso antes. Aquele olhar que vai entre homens que estiveram no mesmo lugar e voltar deles e saber da maneira específica que só você pode saber. De dentro, que voltar não é garantido, e o fato disso importa. Eu estarei lá fora, disse Reis. Você estará do lado de fora, confirmou-vos. Rhea deu um passo de volta. As portas se abriram e Margaret seguiu em frente com a maca. E não olhou para trás. O quarto era já configurado. Luzes na área cirúrgica. Temperatura, 5.600 Kelvin, o tipo que não deixa sombra. Bandejas de instrumentos dispostas fora. O técnico de limpeza parado lá atrás, mesa com a postura específica de alguém que já fez isso 10.000 vezes. E ainda leva isso a sério. Park passou para a cabeceira da mesa e iniciou a sequência de pré-indução sem aguardando ser convidada. Margaret mudou-se para o lado esquerdo. Webb moveu-se para a direita. Ele olhou para ela do outro lado da mesa.
Sua expressão passou por diversas transformações. Revisões nos últimos 22 minutos e cheguei a um lugar que não era exatamente humildade, mas estava no mesmo bairro, aproximando-se do direção surpresa. Preciso que você se afaste quando abrirmos. Ele disse, eu conheço o protocolo. Eu não sou, questionando seu ele parou, reiniciou. Você realizou a descompressão corretamente. A pressão à gerência estava. Ele parou novamente. Ela esperou. Estava certo, disse ele. As palavras vieram. Como um homem que coloca algo no chão. Estava carregando de forma desconfortável o ângulo. O que você fez, foi certo. Ela olhou para ele por um instante. Paciente, ela disse. Ele piscou. Concentre-se em a paciente, ela disse. Podemos fazer o resto disso depois. Ele assentiu uma vez. Virou-se para a mesa. Ótimo. Olhos do chefe a encontraram quando a equipe o transferiu para a mesa cirúrgica. A sedação foi trabalhando agora. Ela podia ver isso no afrouxando nos cantos da boca. A leve sensação de peso atrás dos seus olhos que nem mesmo seu treinamento conseguiu anular indefinidamente. Mas ele ainda estava presente. Continuou assistindo. Carter, disse ele. Sua voz havia desaparecido. Menor. A perda de sangue e a medicação estavam puxando. Estou aqui. A data no seu braço. Os olhos dele estavam seguindo em direção ao fechamento, mas ainda não chegou lá. 12 horas. Sim. Eu escrevi o ARS para essa operação. Relatórios pós-ação. O registro oficial. Do que aconteceu. Higienizado e formatado e arquivado no tipo de lugar que a maioria das pessoas que estiveram lá jamais teria permissão para ler. Escrevi que não havia cirurgia. Apoio no terreno. É isso que consta nos registros, porque foi isso que me disseram. Ela o encarou. Eu sei. Ele estava em silêncio. Por um instante. Park estava trabalhando em seu cabeça. O técnico cirúrgico estava se movendo. A sala agora tinha seu próprio ritmo. O específico ritmo concentrado de uma sala cirúrgica preparando-se para fazer aquilo para o qual foi construído. Tendência. Por quê? Ele perguntou, não como uma acusação. Uma pergunta genuína. O tipo que vem de um homem que tem construído sua compreensão de uma situação com base em um conjunto de fatos e acabou de. Descobriram que um dos fundamentos os fatos estavam errados. Por que isso não constava no registro? Ela ajustou a luva no pulso. Um hábito. Por que a unidade a qual eu estava vinculado ela também não deveria estar lá? Disse que estávamos operando fora do perímetro autorizado. O comando possuía recursos. Na AU que não estavam na lista oficial manifesto. Se o registro mostrasse cirúrgico suporte, mostrou a unidade de suporte. E se mostrasse a unidade de suporte, mostraria a operação. E se mostrasse a operação, mostrou os ativos. Ele disse sim. Ele absorveu aquilo. Seus olhos estava pesado. A anestesia estava fazendo efeito. Mas sua mente ainda estava a mil. Ela podia ver. O processador que não saber como parar. O mesmo processador que ela tinham assistido, recusaram-se a desligar os homens que estiveram acordados por 72 horas, que sangraram através de seus equipamentos, que eram funcionando apenas com o específico teimosia que o programa selecionou. 3 dos seus homens, disse ele. Lentamente, as palavras surgindo de em algum lugar profundo. Nessa operação. Sim,
Perdi 2. Ele exalou. Um lançamento longo e lento que não foi apenas sedação. Pensei naquela noite por muito tempo. Eu também. Eu pensei que não havia nada que alguém pudesse ter feito. Meus olhos estavam quase fechados. Eu pensei que não havia ninguém lá também. Ele parou. Lá havia alguém lá. Ela disse baixinho. Dele com os olhos fechados, Park ergueu o olhar do chefe da mesa e conheceu Margaret olhos brevemente. Sem palavras, mas um reconhecimento, do tipo que passa entre pessoas que acabaram de presenciar algo que não possui uma categoria. Margaret afastou-se da mesa. Protocolo. Os cirurgiões entraram. Webb assumiu sua posição e, a seu favor, quando começou, trabalhou com precisão. E sem desempenho, que era o melhor que ela já tinha visto dele. Ela ficou parada na beira do quarto. Suas mãos estavam ainda assim, seu rosto estava neutro. À esquerda a manga do seu uniforme médico tinha descido sobre o antebraço dela, cobrindo o tridente. Ia dar até as 12 horas daquele dia. Noite que nunca tinha entrado em nenhum registrar que ela já havia sido autorizada a ler. O zumbido do envolvia, monitores, sucção, a linguagem silenciosa e eficiente de uma equipe cirúrgica em movimento. Ela observou o trabalho na web. Ela o corrigiu. 2 vezes, silenciosamente, sem anunciar. O tipo de correção que soa como informação em vez de instrução. Há tipo de cirurgião que não é totalmente perdido pode receber e integrar sem perdendo o ritmo. Ele os recebeu. Ambos. Ele os integrou. Ela observou que quando a primeira fase do reparo estava completa e o sangramento estava controlados, e os números dos monitores passaram de críticos para séria, ela se permitiu respirar uma vez. Que era um pouco mais profundo do que aqueles antes disso. O peito de voz subia e descia. Sob o campo cirúrgico. Firme. Mediu o peito de um homem que estarei aqui amanhã. Ela fez observe isso também. Fora no corredor, o suboficial Reis estava sentado em uma cadeira encostada na parede com seus antebraços sobre os joelhos e seus olhos na porta. Quando a porta se abriu e ela passou, ele não se levantou lentamente, imediatamente. A maneira como os homens treinados ficam de pé quando algo relevante entra no espaço. Ele olhou para ela olhou para ele. Está estável, disse ela. Reis fechou os olhos por aproximadamente 1 segundo, e então ele os abriu. Chefe, a suboficial Carter disse que ela não tinha. Ela lhe contou sua patente. Ele já tinha ouvido isso de outra pessoa. Voz pela porta da sala de emergência ou através do transporte de Gurney em pedaços juntos, a partir do que ele havia conseguido, ela pegou. Ela não o corrigiu. Ela não confirmou. Ele estará em recuperação em aproximadamente 90 minutos. Ela disse, alguém virá te encontrar. Ela se virou para voltar a descer a rua. Corredor. Senhora, disse Reis. Ela parou. Não se virou. O comandante não pede ajuda, disse ele. Não de ninguém. Nunca. Uma pausa. Ele perguntou a você. Ela ficou parada no corredor por um momento. Ele não perguntou, disse ela. Ele deixe-me. Ela caminhou de volta em direção na sala de emergência, sem olhar para trás, ela manga esquerda lisa e plana sobre ela antebraço, o tridente invisível novamente por baixo do tecido, a data estava dobrada para trás. No silêncio onde havia vivido por anos. A enfermeira-chefe do posto olhou para cima quando ela passou pelo portas. Margaret pegou a próxima gráfico. Ela voltou ao trabalho.
Recuperação levou 93 minutos. Margaret sabia porque ela contou aqueles 2. Ela havia processado 4 outros pacientes naquela janela. Um operário da construção civil com uma fratura rádio, uma mulher idosa com dor no peito que acabou sendo costocondrite, uma adolescente com laceração acima do sobrancelha que precisou de 7 pontos e conversa sobre leis de uso de capacete. E um homem na casa dos 60 anos que estava esperando por 3 horas com pedra nos rins e estava lidando com isso com consideravelmente menos compostura maior do que a do comandante Voss. Tratou de um ferimento de bala. Ela tinha feito as 4 coisas sem se sentar. Abaixo. Quando a equipe ligou para a recuperação andar 1644, ela estava na enfermaria. Estação escrevendo a última anotação na tabela de cálculos renais. A enfermeira dona, de 22 anos, estava sob pressão. O pronto-socorro, o tipo de pessoa que tinha visto o suficiente para não ser chocante e havia escolhido para continuar sendo gentil, configure o telefone. Abaixou-se e olhou para Margaret por um tempo. Momento. Ele está perguntando por você, disse Dona. Margaret pousou a caneta. Qual delas? Aquele que fez a saudação. Dona fez uma pausa. Todos deles, na verdade. Mas o comandante especificamente. Margaret olhou para o gráfico à sua frente. Ela olhou para a pilha de gráficos. Ao lado. Olhou para o relógio na parede que dizia que havia 2 horas e 16 minutos restantes do seu turno e na lista de coisas que ainda precisavam ser feitas. Antes dessas 2 horas e 16 minutos terminei. Diga a eles que eu estarei de pé quando eu posso, disse ela. Dona olhou para ela por um tempo. Momento com a expressão de uma mulher que viveu o suficiente para saber quando alguém está usando o protocolo como armadura. Ela atendeu o telefone e transmitiu a mensagem. Margaret terminou o gráfico. Ela ascendeu ao poder em 1709. A recuperação foi mais tranquila do que a visita ao pronto-socorro. Sempre foi assim. A quietude peculiar de um andar onde a crise aguda havia passado. E o que restou foi a lentidão, trabalho pouco glamouroso do corpo remontando-se, monitores emitindo bips em intervalos, o cheiro de antisséptico e lençóis limpos, a iluminação mais suave que o terceiro andar usado, menos fluorescente urgência, calma mais funcional. Reis era ainda no corredor. Ele tinha estado acompanhados por 2 dos outros homens, aqueles com roupas civis que não lhe serviam bem. Eles estavam de pé em vez de sentados. Distribuídos ao longo da parede em intervalos que não eram aleatórios. Ela cronometrou o espaçamento sem intenção. Visão linhas, cobertura, mesmo aqui, mesmo agora, eles estavam trabalhando. Ela entendeu isso. Ela mesma já fazia isso há tempo suficiente. Que a parte do cérebro dela responsável pois nunca parou completamente. Os 3 olharam para ela quando ela saiu do elevador. Ela passou por ele sem parar e empurraram para fora a porta da sala de recuperação. Voss estava acordado. Ele não deveria ter sido, ou pelo menos não deveria. Ele estava acordado. A anestesia não fez efeito. Isso acontece tão rápido na maioria das pessoas. Mas a maioria das pessoas não eram feitas da mesma maneira que ele. Construído. E o treinamento que havia feito ele foi especificamente projetado para encurtar a distância entre comprometido e funcional. Ele estava com cerca de 70% de capacidade. Funcional. O que para ele era ainda mais despertos do que a maioria das pessoas conseguiu em seus melhores dias. Ele também estava tentando ler o gráfico preso na extremidade da sua cama. Esse não é o seu gráfico, disse ela. Tem o meu nome. Tem o seu nome.
Isso pertence à equipe médica. Ele o colocou no chão lentamente com resignação particular de um homem que é acostumado a ter acesso a toda informação relevante para qualquer situação em que ele se encontra e encontra o conceito de acesso restrito pessoalmente ofensivo. Sente-se, ela disse. Estou mentindo. Você estava tentando se sentar. Eu vi. Você da porta. Ele olhou para ela. Ela puxou a cadeira de perto da parede. E sentou-se ao lado de sua cama, que não era uma coisa que ela normalmente fazia. Ela normalmente de pé. Ficar de pé era eficiente. De pé foi rápida. Estar de pé significava que ela podia se mover. Mas ela se sentou agora porque avaliou a situação e a situação não seria resolvida de forma eficiente a partir de uma posição em pé. Como você se sente? Ela perguntou, como se eu estivesse tiro. Preciso. O reparo. Limpo. Webb realizou o reparo intercostal e o pulmão inflação. O trabalho vascular no sangramento era simples depois que você estava estável o suficiente para abrir. Webb, disse ele. O nome em sua boca tinha uma qualidade específica. Ele é um bom cirurgião. Ela disse. Ele é ruim em tudo o resto. Mas no ataque, com um bisturi, ele é bom. Voz assimilou isso. A justiça disso. Pareceu que ele percebeu. Ele tinha a aparência de um homem revisando uma categoria. A descompressão, ele disse. E daí? Você fez isso em menos de 10 segundos. Mais perto de 8. Eu tenho vi médicos de combate tomarem 45. Ele fez uma pausa. Já vi cirurgiões demorarem mais. Ela disse. Nada. Onde te treinaram? Ele disse que o programa tem seu próprio processo de seleção. Conheço o programa. Já trabalhei em áreas adjacentes. Ele participou do programa por 11 anos. Ele mudou de rumo. Seu peso ligeiramente e ela o observou. Procurei sinais de dor no rosto e os encontrei. Uma compressão no canto do seu esquerdo olhar foi controlado rapidamente. Nunca trabalhei com suporte cirúrgico. Quem se moveu assim? Você disse que não. Ter suporte cirúrgico. Eu disse o registro. Disse que não tínhamos apoio cirúrgico. Olhou para ela fixamente. Aquelas são coisas diferentes. Eu sei a diferença. Ela concordou com um leve aceno de cabeça. Suboficial-chefe, disse ele. E ele já foi suboficial-chefe. Ele não precisava terminar a frase. O aforismo era antigo, e ela já o tinha ouvido. Isso desde o segundo ano dela no programa, e ela entendeu por que aquilo existia. O monitor ao lado dele emitiu um bip. Ela olhou de relance. Nisso. Ritmo regular, pressão em 94 acima de 62, caminhando para o aceitável no seu próprio ritmo. Vai haver uma investigação, disse ela. Ele não reagiu. O que significava que ele já sabia o ferimento de bala. Ela disse, as circunstâncias, cadeia de custódia do relatório do incidente, a natureza da ferida e onde ela está localizada. Foi sustentado. Ela fez uma pausa. Eles quero conversar com todos que passaram por esse trauma. Bahia. Deixe-os falar. Comandante, as pessoas naquela sala não são da segurança. Problema. 4 naves caminhando por o pronto-socorro sem passar pelo processo admissão é uma questão administrativa em mínimo, e um comandante de base problema de notificação no protocolo padrão. Ela sustentou o olhar dele.
E uma enfermeira com uma tatuagem de unidade secreta é um assunto para conversa que alguém vai querer ter. Ele a encarou por um longo momento. Quem sabe, disse ele. Na sala de emergência, Webb, a enfermeira-chefe, o residente, a equipe paramédica. Ela fez uma pausa. Reis e seus homens. Reis não dirá nada disso. Precisa ser desdito. Eu sei que não é. Estou pensando em Reis. Ele entendeu. Webb residente. As pessoas para quem esta tarde teve não foi uma terça-feira normal e que não tinha categoria existente para o que eles tinham testemunharam e cuja resposta ter nenhuma categoria existente era imprevisível. A tatuagem não é uma violação, disse ele. Você não está ativo. Você não está classificado. Pessoal. A designação da unidade é classificada. Os antigos funcionários mantêm o direito de comandante. Ela disse isso baixinho. Eu sei os regulamentos. Eu escrevi vários deles. Ele parou. Ela observou-se calibrar novamente, a terceira vez nesta conversa. Ela descobriu que não se importava de assistir. Ele faz isso. A maioria das pessoas, quando elas deparou-se com um fato que exigia calibrando sua compreensão, resistiu à recalibração. Ele não resistiu. Ele processou e ajustado e seguiu em frente. Foi uma das razões pelas quais homens como ele sobreviveram coisas que outros homens não faziam. Você escreveu regulamentos, disse ele. Capacidade consultiva. No final do meu terceiro destacamento, ela olhou novamente para o monitor. Pressão 96. O programa apresentava uma lacuna de conhecimento em seus protocolos médicos de campo para pacientes embarcados pessoal de apoio. Pediram-me para ajudar feche-a. Ele ficou em silêncio por um momento. Como? Quantos anos você tinha? Perguntou ele. 27. Ele não disse nada. Ela podia vê-lo fazendo algo. A aritmética em relação à sua própria linha do tempo. O que ele fazia aos 27 anos? O que? O programa considerou razoável perguntar para uma pessoa daquela idade, o que isso significava. Ele nunca soube que ela existia, apesar de trabalhando no mesmo teatro de operações. Por que você foi embora? Ele perguntou. A pergunta ele foi direto. Era esse tipo de homem. Ela olhou para a janela na parede oposta. A luz lá fora havia mudado desde ela tinha começado o turno esta manhã. Atrasada à tarde, o sol diminui a qualidade. Disso diferente menos agressivo mais considerado o tipo de luz que fazia as coisas parecem mais ou menos como eram. Do que você precisava que fossem porque eu tinha terminado, ela disse que isso não era uma resposta. É o único que eu tenho, ele olhou. Ela por muito tempo sem insistir, apenas ter a mesma aparência que alguém tem quando eles entendem que existe um completo resposta em algum lugar dentro do incompleto mas essa pressão não vai recuperar isto. O hospital, disse ele finalmente. Este hospital. Foi aqui que você terminou. Para cima ou para onde você escolheu terminar. Ela olhou para trás, para ele. A 64 quilômetros de Coronado. Ela disse, o que você acha? Algo se moveu em seu rosto. Não. Surpresa, algo mais silencioso que surpresa. O reconhecimento de algo que você já suspeitava. Confirmado. Você estava vigiando a base, disse ele. Ela não confirmou. Ela não negou. Não operacionalmente, ela disse. Eu não estou executando nada. Não estou conectado a qualquer coisa ativa. Ela fez uma pausa. Mas eu sei os padrões de voo do aeródromo.
Eu sei quais unidades são rotacionadas. Eu sei os ciclos de treinamento da lesão apresentações que vemos. E nada. Eu saí do programa. Não estou no programa. Ela olhou para ele fixamente, mas estou a 64 quilômetros de Coronado, e isso não foi um acidente. Ele ficou quieto por um longo tempo. Ora. O monitor emitiu um bip regular, firme. Lá fora, no corredor, ela podia ouvir o som baixo e uniforme de a voz de Reis. Não as palavras, apenas a cadência. Relatar algo a alguém. Ela rastreou automaticamente e avaliou. Considere como algo não urgente, deixe para lá. Há algo que você precisa saber, voz. Disse. Sua voz havia mudado novamente. A medicação e a perda de sangue ainda estavam presentes nele. A aspereza, o ritmo um pouco mais lento, mas por baixo essas coisas eram uma qualidade que ela não tinha. Ainda não ouvi falar dele. Deliberado, o voz de um homem que escolhe dizer algo. Ele estava indeciso se deveria ou não falar. Ela esperou. A operação em que você perdeu seus homens, ele disse às 12 horas. Sim, o relatório pós-ação que eu elaborei. Ela fez uma pausa. Não era o primeiro rascunho. Olhou para ele. O primeiro rascunho tinha unidade de apoio, disse ele. Tinha o pessoal, 3 membros da equipe cirúrgica foram identificados e incorporados ao equipamento. Com a equipe de solo. Eu o enviei em 3 horas da manhã seguinte. O comando tinha isso. Devo te enviar de volta até às 6 horas com uma revisão. Pedido. Ele olhou para o teto. Eles não chamaram isso de revisão. Chamaram de trata-se de um esclarecimento de escopo. Ela era muito quieto. Me disseram que o suporte pessoal havia sido retirado antes do incidente. Ele disse, disseram-me que registro necessário para refletir a situação com precisão, que a unidade de suporte à presença na AU tinha sido uma falha de comunicação e aquele oficial o registro não deve documentar falha de comunicação. O monitor emitiu um bip. Eu acreditei neles, disse ele. Não deveria. Tenho. Eu tinha experiência suficiente para saber o que significava um esclarecimento de escopo, mas eu acreditei neles porque a alternativa ele parou porque eu precisava do alternativa não é a verdade. Ela olhou de novo na janela. A luz lá fora estava ficando laranja agora, o último do tarde. Você pensou que tínhamos sido resgatados, disse ela. Sim, não fomos resgatados. Agora eu sei disso. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. 3 pessoas da minha família, disse ela finalmente. Eles constam nos registros como inexistentes. Sim, eles não têm. Ela parou, começou novamente. As famílias receberam notificações. Protocolo padrão da KIA, mas as citações se referem a um treinamento acidente. Ela se virou para ele. Por que não havia OP? Porque o OP oficialmente não existia. Porque o registro indicava que não havia apoio pessoal na área de operações. Sim. A palavra pousou no quarto e ficou lá. Ela se levantou. Caminhou até a janela e olhou para a luz laranja sobre o colinas costeiras e não disse nada por 60 segundos, que era a quantidade de tempo ela precisava expressar o que estava sentindo. De volta ao lugar onde ela guardava coisas que não podiam ser sentidas na realidade e tempo. Quando ela se virou, seu rosto estava controlada. Preciso que você descanse, ela disse. Disse. Carter, você fez uma cirurgia há 3 horas. Sua pressão ainda está baixa e seu corpo precisa de volume e tempo. Ela se moveu em direção à porta.
Podemos continuar isso quando você está estável. Margaret. Ela parou. Ele não havia usado seu primeiro nome antes. Disse isso do jeito que você pronuncia um nome quando você precisa disso para realizar o trabalho que classifica e protocolo e todas as outras estruturas não pode fazer. Do jeito que você diz quando você precisa que a pessoa entenda que você está falando especificamente com eles e não a um papel, título ou função. Ela virou. Vou corrigir o registro. Ele disse. Ela olhou para ele. Eu não sei. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei o que. Vai custar caro. Ele a encarou sim. Estou hesitante, mas vou corrigir isso. O monitor emitiu um bip. Ela olhou para ele. Por um longo momento. Descansar, disse ela. Ela saiu da sala pelo corredor. Reid olhou para cima quando ela passou. A porta. Ela parou em frente a ele. Ele precisa de fluidos e monitoramento e alguém verificando sua pressão a cada 20 minutos, disse ela. Não o deixe sentar. Não deixe que ele use o telefone até as pelo menos 1900. Reid assentiu. Entendido. Ela começou a caminhar em direção ao elevador. Chefe suboficial Carter, disse Reid atrás e ela parou. Não se virou. Uma pausa. Obrigado, disse ele. Simples. Não. Desempenho nisso. Apenas as duas palavras carregando o que precisavam carregar. Ela apertou o botão do elevador. Faça o seu. Ela disse que as verificações seriam feitas a cada 20 minutos. As portas abriram-se. Ela entrou. As portas fechadas. Ela olhou para o próprio reflexo. No painel de aço da porta do elevador. O coque frouxo, o uniforme médico gasto, a identificação. Distintivo em seu peito. E ela pensou. Sobre um primeiro rascunho de um relatório apresentado em 3 horas da manhã, após 12 horas. Ninguém falava sobre isso, e sobre 3 nomes que existiam no registro como uma ausência, e sobre a luz laranja do lado de fora da janela de uma sala de recuperação, e sobre um homem que acabará de lhe contar algo verdadeiro que lhe custou algo para dizer. O elevador chegou ao térreo. No chão, as portas se abriram. Ela voltou para trabalhar. Em 1803, a situação mudou. Margaret estava no posto de enfermagem. Concluir a documentação de transferência para o turno da noite, quando Donna apareceu em seu ombro com a postura específica de alguém que carrega informações que eles têm não quero estar carregando. Há 2 homens na entrada principal. Donna disse baixinho. Eles já estavam lá. Por cerca de 12 minutos. A segurança pediu identificação. Eles apresentaram credenciais federais e disseram que estão ali para uma consulta com um paciente. Margaret não desviou o olhar do gráfico. Qual paciente? Perguntou ela. Eles não fizeram isso. Especifique. Ela pousou a caneta. Descrição: ternos escuros, cortes de cabelo do governo. Donna fez uma pausa. Um deles tem um militar carregando, mais velho, talvez 55. O outro uma mais jovem, talvez com 35 anos, carregando uma maleta. Eles estão sendo educados, o que é de alguma forma pior. Margaret olhou para o relógio. 1803 Voz estava em recuperação há exatamente 1 ano. 1h19. Diga à segurança para que mantenha-os na mesa, disse ela. Protocolo padrão para visitantes, verificação de identidade, documentação do objetivo da visita, notificação ao médico assistente.
Eles disseram que já tinham resolvido isso com a administração. A administração não aprova os ensaios clínicos. Acesso. O médico responsável tem acesso. Ela se levantou. Quem é o médico responsável por registro do paciente em recuperação? 3. Dona verificou o quadro. Web. Encontrar a web. Ela já estava se movendo em direção à escadaria, não o elevador. O elevador era visível do prédio principal. Entrada. Ela havia mapeado o prédio em seu primeiro semana de trabalho. Saídas, escadas, visibilidade e linhas, posições de câmera. Da mesma forma ela mapeou cada prédio em que passou. Tempo significativo. Não porque ela fosse esperando precisar disso, porque ela estava o tipo de pessoa que fazia mapas de edifícios. E isso não era algo que tivesse mudar. Ela subiu as escadas 2 a 2 tempo sem pressa, o que era uma habilidade ela havia se desenvolvido ao longo dos anos, movendo-se em um ritmo que parecia controlado por qualquer pessoa. Observando enquanto percorria o terreno a uma certa velocidade, aquilo não era a ala de recuperação. Ela empurrou pela porta. Reis estava no porta do comandante, em pé em vez de sentado. Ele tinha ouvido ou sentido algo. Algo mudou na atmosfera do chão. Ela percebeu isso pela postura dele. O uniforme casual tinha sido guardado. Ele era de volta à digitalização. 2 agentes federais. Lá embaixo, disse ela ao alcançá-lo. Eles solicitaram uma consulta com o paciente sem especificando um paciente. Reis processou que em aproximadamente 1 segundo. Voz, ele disse. Essa é a minha suposição. Quem são eles? Ainda não sei. Dona disse 1. Possui credenciais federais. Um deles tem porte militar. NISJAG possível. Também pode ser alguém que ouviu falar sobre a arma de fogo e quer o relatório do incidente. A mandíbula de Reis se contraiu. O incidente e o relatório seria encaminhado pelos canais básicos. Sim, ela disse, é por isso que eles são aqui em vez de lá. Ele olhou para o porta do quarto de voz. Então ele olhou para ela. Quanto tempo temos? Ele perguntou. Os enviaram pelo sistema de visitantes padrão. Protocolo e instruíram a segurança a detê-los para a liberação do médico assistente. O Web está sendo localizado. Ela fez uma pausa. 10 minutos, talvez 12. Isso é suficiente para o quê? Ele a encarou fixamente por um tempo. Comandante, para saber que eles estão aqui. Ela ponderou sobre isso. Ela empurrou a porta. Porta. Voz não estava dormindo. Ela não tinha esperava que ele estivesse. Ele estava deitado de costas. Ele respeitava muito o que ela fazia. Tinha-lhe contado. Mas seus olhos estavam abertos e seu rosto tinha a aparência de um homem que estava deitado de costas, pensando profundamente. Pela última hora e tinha chegado em algum lugar. 2 agentes federais, disse ela. Principal, a entrada foi solicitada para a consulta do paciente. Não. Paciente especificado. Um com experiência militar. Rolamento. Mais velho, um mais novo com uma maleta. Eles a liberaram. A administração, não através do clínico equipe. Voz olhou para ela. Isso foi rápido. Ele disse. Você esperava por eles. Não por isso. Rápido. Ele começou a se impulsionar para cima. Não faça isso, Carter. Você está no pós-operatório.
Sua pressão ainda está em 96 e você está não consigo me levantar. Eu preciso. Você precisa. Diga-me no que estou me metendo. Ela se mudou ao lado da cama dele porque eu vou para voltar lá embaixo e eu vou gerenciar o que estiver na entrada principal. E posso fazer isso melhor se eu souber o que é sim. Ele a encarou por um instante. Então ele disse, sente-se. Ela se sentou. O procedimento não foi aleatório, ele disse. A voz dele era mais baixa agora, contida, a voz para salas onde a porta estava fechada. O GSW não se tratava de um contato hostil vindo de um desconhecido ator. Ele fez uma pausa. Estávamos sendo vigiados. Alguém sabia nossa posição, nosso cronograma, nossa rota hostil. Informação privilegiada. Sim. De onde? Era nisso que estávamos. O processo de determinação. Ele mudou seu peso cuidadosamente. A unidade foi conduzindo uma auditoria interna discreta por 6 anos e semanas, tentando identificar a origem. Nós estavam perto. Ele olhou para ela. Alguém sabíamos que estávamos perto. O monitor emitiu um sinal sonoro. Ela processou o que ele estava dizendo, não o peso emocional disso. Ela faria. Que mais tarde? O mesmo mais tarde, ela estava acumulando-se como dívidas não pagas. Mas o lógico operacional disso, vigilância, violação interna, conhecimento de ativos, os homens que entraram com você, ela disse, tudo resolvido. Reis está comigo há 9 anos. E quem quer que tenha enviado aqueles agentes? O pessoal do andar de baixo sabe que você está aqui e sabe você está vivo e se movendo para conter a situação antes que você possa continuar a auditoria. Essa é a minha avaliação. Será que os agentes sabem o que estão fazendo? Em que? Quase certamente não. Eles são provavelmente um instrumento de procedimento. Alguém com autorização para solicitar serviços clínicos ou acesso utilizou essa autorização. Ele fez uma pausa. A pessoa que os enviou pode não podem até ser a fonte. Eles podem simplesmente ser alguém que quer saber o que eu sei. Antes que eu possa denunciá-lo pelos canais apropriados. Eles não podem controlar. Ela olhou para a porta. O que você precisa de algo? Ela perguntou. Ele olhou para ela. Constante. Preciso de 24 horas. Ele disse que meus equipamentos de comunicação estavam no meu aparelho. Reis tem uma linha segura, mas precisa ser roteada através da frequência grave. E certo agora, a frequência grave é potencialmente comprometido. Ele fez uma pausa. Preciso enviar uma mensagem para o SOCOM do lado de fora. De canais graves. E eu preciso das pessoas. Andar de baixo para não ter acesso a mim ou para esta sala até que essa mensagem seja transmitida. Ela se levantou. Dê-me o recado, disse ela. Disse. Ele olhou para ela. Eu consigo. Para fora, ela disse. Não pela base canais, não através de nada que toca no roteamento padrão. Ela segurou os olhos dele. Eu tenho uma lente de contato. Uma pausa na programação, disse ele. Sim. Ele tomou uma decisão. Ela observou tomar a decisão. Isso. O cálculo interno rápido de um homem avaliando um bem que não possuía inteligência completa sobre, e decisão que o quadro incompleto ainda estava melhor do que a alternativa. Ele lhe deu a mensagem, 12 palavras, uma designação código e um identificador de raiz que ela não tinha notícias há 3 anos,
mas reconheceu imediatamente. Ela memorizou isso no tempo que ele levou para dizer isso. 20 minutos. Ela disse, mantenham Reis na porta. Ela saiu. No corredor, ela encontraram os outros 2 homens devotos, aqueles em roupas civis de tamanho inadequado roupas, e ela olhou para os 2. E disse, ninguém entra nem sai dali, todos os quartos, exceto Reis e a equipe de enfermagem. Até eu voltar. Se os homens na entrada principal, suba aqui antes que eu esteja, vocês são visitantes e não sabemos o nome do paciente. Ambos os homens olharam. Olharam um para o outro. Depois, olharam para ela. Sim, senhora, disse a mais alta. Ela peguei a escada dos fundos para o 2º andar. Depois o corredor leste para o ala administrativa, que era principalmente vazio a esta hora, e para o pequeno sala de descanso onde os funcionários guardam informações pessoais. Eles guardam seus celulares nos armários durante o expediente. Ela recuperou a dela. Ela abriu um contato, que constava como uma loja de ferragens em Coronado, e discou. Chamou 2 vezes. Sim, disse a voz do outro lado da linha. Homem por volta dos 40 anos, a planura específica de alguém que atende telefones que não deveriam atender. Existem. Ela proferiu as 12 palavras e o código de designação e o enraizamento identificador. Silêncio na linha por 4 segundos. Copiar, isso mesmo, disse a voz. A ligação caiu. Ela desligou o telefone. De volta ao armário. Ela pegou o leste. Corredor de volta à escadaria principal e desceu até o térreo e caminhou através da sala de emergência em direção à entrada principal. E ela ajeitou o rosto e o seu postura na configuração de uma enfermeira que está aqui desde 7 anos manhã e tem mais 4 gráficos para terminar antes da transferência e está lidando com um inconveniente administrativo. Os 2 homens estavam na recepção. O mais velho tinha por volta de 55 anos, cabelos grisalhos. Nos templos, porte militar, como Dona havia dito, mas não militares atuais. Antigo. A postura estava correta, mas havia uma suavidade na postura que vem de anos distante do padrão físico. Ele portava uma identificação federal. Carteira e olhando para o guarda de segurança com a paciência adquirida por experiência própria, acostumado a ouvir um sim eventualmente. O mais novo tinha pasta e estava olhando para o celular. Ela se aproximou. À mesa. Eu sou a enfermeira-chefe, ela disse. Isso não era exatamente preciso. Mas foi suficientemente preciso. Posso ajudar? Você. O homem mais velho se virou e olhou para ela. Estamos aqui para uma consulta com o paciente, disse ele. Disse. Nós resolvemos isso com o hospital. Administração. A administração lida com acesso às instalações, disse ela, agradavelmente. O acesso clínico é coordenado através de um médico assistente. O Dr. Webten já foi notificado e o serviço será desativado em breve. Ela sorriu. Aquele tipo de sorriso que não chega aos olhos, mas é tão tecnicamente correto dizer que leva um momento para perceber. Posso perguntar quem é o paciente que você veio ver? O mais velho, a mandíbula do homem moveu-se ligeiramente. Fomos informados de que o paciente está em recuperação. Estaria disponível para uma breve entrevista, ele disse. Posso perguntar em que capacidade? Inquérito federal. Relacionado ao incidente. De curso. E o nome do paciente? Uma pausa. Voz. Ele disse. Comandante Richard Voss. Ela anotou no livro de visitas. Prancheta lentamente, com cuidado,
Como se isto foram completamente rotineiras. E sua identificação, ela disse. Ele entregou-lhe a carteira. Ela olhou para ela. A Agência de Inteligência de Defesa. Seu nome constava como Hargrove, Gerald T. Sênior investigadora. Ela notou isso também. Obrigada, disse ela. Ela entregou a carteira de volta. O Dr. Webb estará com você. Em breve. Enquanto isso, nossa política exige todas as entrevistas clínicas federais a ser documentado com os pacientes comparecendo e o paciente deve fornecer consentimento por escrito antes da entrevista. Nós posso deixar essa documentação pronta para você. Hargrove olhou para ela. A mais jovem. Levantou os olhos do celular. Isso não é, talvez, começou Hargrove. É o nosso protocolo padrão para todos os federais investigações, disse ela. Isso protege ambos o paciente e o investigador agência. Tenho certeza que você entende. Ela sorriu novamente. Posso lhe oferecer algo enquanto espera. Há café no final do sala de espera. Hargrove olhou para ela por um instante. Ela manteve o sorriso. Ele colocou seu carteira de volta no bolso. Vamos esperar. Ele disse. Maravilha, ela disse. Ela se virou. E voltou caminhando em direção ao pronto-socorro e ela contou os próprios passos e pensou cerca de 12 palavras e um identificador raiz e um contato encoronado que tinha atendeu um telefonema que não deveria atender existir e ela pensou em 24 horas e o que precisava conter. E ela voltou para o seu posto e pegou o próximo gráfico. Às 18h41, seu pessoal telefone, ainda no armário no segundo andar, recebi uma mensagem de texto do hardware número da loja. Dizia, recebido e aguarde. Ela só foi ler no final. O turno dela. Ela já sabia o que era. Disse. A mensagem chegou ao Socom às 19h17. Em 2004, duas coisas aconteceram. Simultaneamente. O primeiro, Gerald Hargrove e seus colegas mais jovens foram escoltados para fora. Centro Médico Regional Costeiro por dois homens com roupas escuras que haviam chegado pela baía da ambulância e não fiz o check-in na recepção e não mostrei minha identificação a ninguém, exceto a mim. O próprio Hargrove. Nesse ponto Hargrove tinha ficado com a cor de antes. Concreto e ficou sem seu café. O segundo telefone de Margarete tocou. Ela estava no estacionamento, com as chaves na mão. Ela estava meio caminho do carro. Olhou para o tela. Número desconhecido, torção militar prefixo, ela reconheceu. Ela respondeu, suboficial Carter. A voz não era uma que ela conhecia, mas o peso por trás disso, havia algo familiar. O específico gravidade de um homem que ocupava uma posição onde as palavras têm um preço. Isto é um título aposentado, disse ela. Estamos cientes disso. Da sua separação do programa. Uma pausa. Também estamos cientes do que aconteceu em sala de trauma 1 às 14h36 de hoje é o que ocorreu a recuperação em 1803. Ela não disse nada. A mensagem do comandante voz chegou às pessoas certas. A voz disse que a auditoria está sendo transferido para um canal limpo com efeito imediato. A fonte da violação foi identificada. Ela fechou os olhos por um instante. O disco, ela disse. Kandahar. Às 12 horas. Silêncio que durou tempo suficiente para significar algo. Temos estado a analisar isso. Relatório por algum tempo, disse a voz. O primeiro rascunho do comandante voz foi preservado. Nunca foi apagado.
Alguém arquivou incorretamente, ou seja, eles arquivaram isso em um lugar que acreditava-se que era inacessível. Uma pausa. Não era inacessível. Ela estava parada no estacionamento com as chaves na mão. Em sua mão e o ar da noite chegando ao largo da costa e não disse nada. 3 nomes, disse a voz. Nós vamos corrigir o registro. Citações completas. As famílias serão notificadas através dos canais adequados e serão disponibilizados em até 72 horas. Sua garganta se apertou uma vez, ela controlou isso. Obrigada, ela disse. Suboficial Carter. A voz mudou ligeiramente. Não ficou exatamente quente. Mas algo próximo de quente. Há mais uma coisa. Ela esperou. O comandante Voz apresentou um documento suplementar. Avaliação de campo antes de ele ser submerso à anestesia. Ele disse isso para Pat. Oficial Reis às 14h48. Uma pausa. Ele recomendou você para reintegração, restauração completa da patente, com um pedido específico para que você seja designado para a vanguarda do programa Unidade de Assessoria Cirúrgica. Outra pausa. Essa solicitação foi aprovada e está pendente. Sua aceitação. Ela ficou completamente imóvel. O oceano estava em algum lugar além das colinas, invisível daqui, mas presente na qualidade de o ar e a maneira particular como a luz morria na beira do céu. Eu sou uma enfermeira, ela disse. Você é um suboficial-chefe. Policial que estava realizando triagem a 64 quilômetros de Coronado por 2 anos. Uma voz disse, você tem assistido ao base. Estivemos observando você assistir ao base. Algo na voz mudou, cuidadoso, mais ponderado. Deveríamos ter ligado antes. Ela aparecia no carro dela, nas chaves dela, no crachá de identificação. Ainda estava preso ao seu uniforme médico, que dizia, Margaret Carter, enfermeira registrada em bloco limpo letras acima do logotipo do hospital. Ela pensei num homem numa maca que chamou-a simplesmente de enfermeira. Ela pensou sobre o momento em que ele viu o tridente e ficou completamente imóvel. Ela pensou. Cerca de 4 homens se pondo em posição de sentido em uma sala de emergência enquanto os médicos permaneciam de pé com a boca aberta, não disseram nada. Ela pensou em 3 nomes e um primeiro rascunho e 72 horas. Quando você precisamos de uma resposta, disse ela. Nós precisávamos. Ontem, disse a voz. Mas nós vamos leve amanhã. Ela quase sorriu. Eu vou. Te ligo amanhã, disse ela. Ela terminou. A ligação. Ela estava parada no estacionamento. Por um longo momento. O céu estava fazendo algo extraordinário a oeste. Os últimos raios do pôr do sol tingindo de um laranja profundo e elevou-se acima das colinas costeiras. O tipo do céu que parece que algo é sendo concluído e outra coisa é sendo abertas ao mesmo tempo. O telefone dela ela ligou. Uma mensagem de número desconhecido, mas ela conhecia a cadência daquilo. Diziam, eles você me contou o que fez. Tudo isso, desde o começo. Então, devo-lhe mais do que uma correção. Então, após uma pausa que ela quase conseguiu. Sentir a distância entre os estacionamento e andar de recuperação. Obrigada, chefe. Ela leu 3 vezes. Então ela colocou o telefone no bolso. Caminhou até o carro e dirigiu 40 metros em direção à base onde ela estivera assistindo por 2 anos. E pela primeira vez desde que ela partiu, à distância não me senti como se estivesse no exílio. Me senti como se estivesse
A estrada para casa. O fim. Se você conseguiu até chegar àquela saudação, você já saiba por que essa história é importante. Deixe um comentário. Chefe nos comentários se você acredita essa verdadeira força nunca precisa de um título para provar a si mesmo. E compartilhe isso com alguém que já foi subestimado.